Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aguardando aí o nosso querido Instagram fazer aí as devidas conexões para que as pessoas possam ir chegando. Primeiro a chegar é meu amigo pastor Paulo Nunes. Seja muito bem-vindo, meu amado. Aleluia! Glória a Deus. Dos Anjos Maris. Eita glória, bem-vinda. Vamos entrando aí, rapaz. Olha aí, que beleza. Vamos chegando, pessoal. Olha só quem está aí. Guilherme Vasques, bem-vindo, querido. Que saudade, hein? Vamos chegando. Ju Ferreira. Seja bem-vinda, Ju. Nós vamos ter uma live hoje muito especial. Tenho certeza que vai edificar muito sua vida. E o nosso convidado já chegou e eu vou convidá-lo aqui. Amigo Anderson Lainer. Já aí nós vamos ter aí. Aproveita aí, pessoal. Vai convidando as pessoas, vai chamando aí os amigos, os companheiros para estar conosco nessa live mais do que especial. Anderson Lainer, pastorzão lá de Belo Horizonte, da Igreja Verbo da Vida, Carlos Prates, Vitor do Rema, ali na cidade de Belo Horizonte. Eita glória, coordenador do Rema em Minas Gerais, é um homem de Deus, ele é uma bênção. Casado com a Cintia e pai do Gabriel. Eita glória, já dei o pedigree completo do homem. Enquanto você está chamando o povo aí para participar, eu vou deixar ele dar as boas-vindas dele. Pastorzão, fica à vontade. Boas-vindas, seja bem-vindo. Só faltou falar que é seu amigo, rapaz. Seu irmão, meu Deus. É meu amigo. Eu disse, você estava fora ainda na live, eu disse, é o meu amigo que está vindo aí, ó, vou chamar ele. Bom, gente, que prazer estar nessa live agora à tarde junto com vocês. Tarde para mim e noite para vocês aí, né? Isso. É uma alegria estar junto, uma alegria participar do crescimento, do avanço, uma alegria conhecê-los, né? E saber que vocês têm parte no meu chamado ministerial e eu também tenho parte no crescimento e avanço de vocês. Então nós nos tornamos uma família. E a gente nunca mais vai desconectar, nós estamos sempre juntos, né? O tempo todo juntos, aí, ó. Aí, ó. Eita agora, ó, que maravilha. Aí, ó. Pastorzão, deixa eu só te mostrar aqui, eu vou pedir licença para as pessoas, para você ver, nós já estamos com 8 horas da noite, né? Eu vou te mostrar aqui o céu azul. Que isso, rapaz? São 8 horas, eu tenho que ir aí nesse tempo, tá vendo aí, ó? Daqui a uns dias, nós teremos 9h30, 9h40 da noite ainda sol. Que coisa doida, né, cara? É muito doido isso. É uma coisa que a gente, quando está no Brasil, tem nem noção, né? Aqui, não, tem não. Na época do ano, começa a escurecer cada vez mais tarde. Mas é isso. Coisa boa. Bênção. Bênção demais estar com você. Obrigado por ter aceito o convite. E eu tenho certeza que hoje vai ser um dia maravilhoso, onde muitos biscoitos vão ser quebrados aí. As pessoas vão entender um pouco mais a respeito desse chamado tão importante, que é daquelas pessoas que têm um chamado pastoral, mas ele decide servir um outro pastor. Olha para você ver. Que beleza. Não é, rapaz? Você acredita que existe isso? Existe isso, rapaz. E é fundamental essas pessoas. Às vezes a gente fala assim, né? É só um pastorzinho lá da igreja, não é o pastor principal, não. Querido, as pessoas não têm noção da importância que é esse braço direito para o pastor, né, local, para o pastor presidente da igreja. A importância que ele tem em estar apoiando, estar ali incentivando, encorajando, né? E é sobre isso que nós vamos falar. E eu gostaria de começar lendo um texto para a gente dar o pontapé inicial a partir dele, que é o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 19 a 22, que diz assim: Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível,
a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter aprovado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho serve ao Pai. Rapaz, maravilhoso isso. Que isso? Isso para mim é fantástico, pastorzão. Então, baseado nisso, hoje nós vamos conversar a respeito disso. E muitos creem que o ministro auxiliar é aquele que está à espera do pastor presidente se aposentar para dar uma rasteira nele. Para assumir o seu lugar de glória. Agora chegou a minha vez, chegou a minha hora. Tendo como base o elogio de Paulo sobre Timóteo no texto acima, vamos tratar deste tema muito importante: os desafios do ministro auxiliar. Amém? Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. E eu queria começar dando aí passando a bola para você com uma pergunta muito interessante. Olha, saber quem é. Creio que um dos maiores desafios de quem aspira ao pastoreio é o momento em que descobre o seu propósito. Como você vê essa afirmação com os óculos do ministro auxiliar? Bom, cara, é muito interessante e eu sou grato a Deus, Márcio, por um tempo como esse, porque é algo que eu não vou dizer nem que é pouco falado na igreja, isso não é nem ensinado na igreja, a importância que tem você ter pessoas auxiliando o chamado, né? Com o mesmo chamado. O interessante é isso, o mesmo chamado auxiliando o chamado. Uhum. E como a gente não aprendeu isso, como a gente às vezes nunca ouviu falar sobre isso, sempre gera no nosso coração expectativas de algo que pode ser além daquilo que de fato nós fomos chamados para ser ou constituídos para ser. E uma das primeiras coisas que nós precisamos ter, de fato, Márcio, é algo que você falou, que é propósito, né? E a gente, toda live, toda conversa que a gente tem, nós sempre vamos chegar nesse ponto da que a pessoa precisa compreender qual é o seu propósito, por que ela nasceu, o que o Senhor espera dela, para que a gente não tenha profissionais de púlpito, mas tenhamos homens e mulheres que tenham uma convicção por dentro de que, de fato, o Senhor os quer naquela posição, fazendo aquela tarefa para aquele momento, para aquele povo específico, né? Muito bom. Nós, infelizmente, com a falta do entendimento do propósito, as pessoas se arriscam ministerialmente por uma falta de oportunidade de trabalho, cara. Você está nessa caminhada, Márcio, você sabe o que eu estou dizendo, e quem está nos ouvindo agora já também vai concordar que, infelizmente, nós vemos muitos pastores, muitos líderes de igreja que não foram chamados para ser, se aventuraram pela decepção de não conseguir renda para sustentar a família e viram em um CNPJ algo para se manter e não entenderam que não é o CNPJ, mas é o corpo de Cristo. E não é se manter, é ter a provisão que vem de Deus. Então, se confundem em meio a tudo isso e acabam entrando em uma posição que de fato não é a dele. Ah, mas você pode falar, mas tem muita gente que tem muito sucesso por pouco tempo. Pode até sim ter sucesso por características pessoais, pela forma de se lidar com pessoas, pode ter sucesso. Mas todo chamado, existem pressões que venham sobre nós, e essas pressões, ela só é suportada com aquilo que está escrito em Efésios capítulo 4, no verso 7. E a graça é concedida a cada um segundo a proporção do dom. Isso. Então, o dom que eu tenho, o chamado que eu tenho, a dádiva que Deus me deu, existe uma graça que me sustenta, que me renova, que me fortalece em todas as vezes que as pressões querem me tirar dessa posição. E a convicção do meu chamado, a convicção de entender quem sou eu no corpo de Cristo, é que vai me manter aí. Eu me lembro quando eu estava no Rema, junto com você, na sala de aula,
2010. O Senhor me disse que eu iria ser diretor do Rema, 2010. E aquilo chegou no meu coração e eu disse, não é possível. Eu trabalho na indústria farmacêutica, eu viajo 2 semanas fora de Belo Horizonte. Como é que eu vou ser diretor do Rema? O senhor vai fazer como isso? E eu peguei essa palavra e coloquei na prateleira, deixei ela lá. Quando foi no final de 2013, pastor Marcelo me chama para uma conversa e me diz assim, falou, Anderson, eu estava orando e o Senhor me falou que eu preciso chamar você para um tempo novo. E eu falei, ok, estamos aí. O que o senhor precisa? Eu preciso que você esteja em tempo integral comigo. Eu falei, é? Eu falei, é. Mas eu vou te adiantar que eu não posso pagar o que você ganha em indústria farmacêutica, não. Eu só posso te pagar X. E escreveu num papel X. E esse X era 6 vezes menos do que eu ganhava na indústria farmacêutica. Muito bom. E eu me lembro daquele dia. Aquele dia, Márcio, foi um dia de definições dentro de mim. Eu olhava para a cara dele e a minha vontade era de rir. Naquele dia, eu queria rir, porque parecia uma piada. Eu ainda estava preso em algumas coisas que me sustentavam, que me guardavam. Eu ainda achava que a Novartis, que era a empresa que eu trabalhava, que era responsável por meu sustento. Não imaginava eu que, meu Deus, é muito maior do que Novartis e qualquer outra coisa. Que tinha muito mais coisas para poder me dar e me favorecer, e eu fiquei impregnado com aquilo. Só que depois que o pastor Marcelo foi embora, e que eu deitei minha cabeça no travesseiro, me veio eu sentado na cadeira, naquela sala de aula, uma cadeira branca, eu sentado do lado direito de quem entra na porta, no canto. Eu estava naquele lugar. E o Espírito disse, eu não te disse que você ia ser diretor do Rema? E aquilo caiu como uma bomba. Eu falei, é isso. Então eu tenho que deixar a indústria farmacêutica. Ok, eu digo sim. E eu disse sim por dentro. Uhum. Eu disse sim confiando naquilo que o Senhor havia me chamado. Por quê? Porque dentro do meu carro na indústria farmacêutica, eu já pastoreava pessoas. Eu já aconselhava pessoas. Eu já fazia isso no meu dia a dia sem perceber que o meu chamado estava sendo valorizado pelas pessoas sem estar na posição. Isso. Presta atenção nisso. O meu chamado já estava sendo visto sem estar na posição. É forte. Quem nos coloca lá são as pessoas que reconhecem o que Deus está fazendo com você. E não é você que se coloca para que as pessoas te reconheçam. Meu Deus! É isso assim que funciona. Muito o que acontece, então, naquele dia eu entendi por dentro que era de fato algo que eu precisava dizer sim, porque aquele era o tempo de eu ir. Então eu fui na minha empresa, e depois a gente pode contar esse fato, é outra coisa que é uma história muito interessante. Pedi minha demissão, fui demitido, desligado da empresa e vim para o tempo integral. Quando eu vim para o tempo integral, eu percebia que eu estava ali para fazer não aquilo que o Senhor tinha colocado no meu coração. Eu estava ali para cumprir uma visão que foi estabelecida para o diretor ou a pessoa que estava na presidência naquele momento, que era pastor Marcelo Carvalho. Uhum. Então perceba, a primeira coisa que tem que ter, Márcio, é de fato uma convicção do seu chamado. Você foi chamado para aquilo ou você está tentando fazer aquilo por causa de frustrações, decepções ou de oportunidades de emprego. Muito que forte. Possa se ter por aí, mas quando você entra com uma convicção, você só consegue ter elogio das pessoas. As pessoas começam a te enxergar nesse lugar antes que você assuma lá. Ou seja, quando você assume essa posição, o fato de estar na posição não muda quem você sempre foi. Você continua sendo o mesmo. Muito bom. E você falou aí para trás aí, e é uma verdade. Quando você chega numa posição sem ter o chamado, você não fica lá, não permanece lá. Porque o que faz você permanecer lá em cima, querido, é a unção que está sobre a sua vida. E se você não tiver o chamado, sinto muito, mas a unção não está presente para aquilo ali. Então você vai ser carismático, você vai ser um cara eloquente, você vai ser um cara bacana, todo mundo gosta de você, mas você não vai permanecer. Por quê? Verdade. Porque a unção não está te acompanhando para aquele propósito.
Provavelmente tem uma unção para um outro propósito. Ou até mesmo você até tem a unção para esse propósito, mas entrou também fora de hora. Né? E quando entra fora de hora também é um outro problema. Né, Anderson? A gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam e é muito sério você tem um propósito e saber a hora certa de entrar nesse propósito, né? Para não queimar etapas, para não passar o carro na frente dos bois. Né? É desse jeito. Muito bom. Bem, saber como servir. Nós falamos de saber quem é e agora saber como servir. Qual a postura, Anderson, que alguém como auxiliar, como um pastor auxiliar, que não é menos, isso o povo tem que ficar muito bem claro para as pessoas, que ele não é menos, né? Como um auxiliar deve ter em relação ao pastor presidente? Você tem essa proximidade muito forte com o pastor Marcelo. É muito nítido isso, parece que cada um tem a sua unção, cada um tem o seu chamado, mas acaba, na hora que você senta para conversar com um e senta para conversar com o outro, você não sabe quem é quem, porque é tão parecido, essa identificação que vocês têm é tão uníssona, é tão forte, que a gente não sabe diferenciar quem é que está falando e quem é que não está. Né? A gente distingue pelo tom de voz, pelo timbre da voz, mas, então, voltando à pergunta, qual a postura que alguém como auxiliar deve ter em relação ao pastor presidente? Como servir sem deixar que o bichinho da glória o consuma, chamando os holofotes sobre si? Cara, esse aí é o grande desafio de qualquer um, e ainda assim do ministro auxiliar. A importância, Márcio, aí, pegando um gancho no final da última colocação, da última pergunta que você fez, que muitas vezes depois que você compreendeu o seu chamado e disse sim, eu vou estar lá, eu vou servir. Quando você deu o exemplo do texto de Paulo falando para Timóteo, você vê que Timóteo era alguém que era de confiança de Paulo, para momentos difíceis. O que Paulo está dizendo aqui, olha, vai lá, eu vou mandar para vocês Timóteo, que ele vai animar vocês, porque o negócio está feio aí, e eu confio na unção que está sobre o meu filho Timóteo. Né? Então, é claro que Timóteo auxiliava Paulo em suas caminhadas, implementações de igrejas, e enfim. Ele era o ministro auxiliar. Mas, um pouco mais à frente, Paulo impõe as mãos sobre Timóteo e o consagra como pastor-presidente da igreja de Éfeso. Né? Então, é uma caminhada que Timóteo fez, mas em nenhum momento você vê Timóteo pedindo isso, reivindicando um crescimento, como se fosse, dentro de uma empresa, cargos e salários. Você vai, uma projeção de carreira. E chamado não é projeção de carreira, querido. Isso. Chamado é algo específico de Deus para a tua vida e você precisa ficar no seu lugar fazendo aquilo que você tem que fazer. Amém. É a mesma coisa. Em algumas igrejas, aqui no Brasil tem, aí em Portugal tem isso não. Aqui no Brasil tem algumas igrejas que você tem o pastor, presidente, e tem 15, 20 pessoas ao lado dele, chamado tudo de obreiro. Você não distingue o chamado ministerial, porque no meio desse obreiro pode ter um que é evangelista, pode ter um que é diácono, pode ter outro que é pastor auxiliar, pode ter outro que é um profeta. Enfim, você não consegue distinguir as unções por causa do título. Ou seja, se você busca título, você subjuga a unção. Porque a unção não está ligada com o título, a unção está ligada com o propósito. Então, nós percebemos essas coisas quando você vê esse monte de obreiro e você não sabe o que esse cara vai fazer. Só que pode existir no meio desse monte de obreiro, qual é o próximo cargo que ele vai ocupar? Ele vai querer a posição do pastor. Se ele não entender quem é ele, se ele não descobrir qual é a unção que está sobre ele, e ele quiser só ficar no título do obreiro, aquele título de obreiro vai durar por um tempo, depois ele vai querer crescer, falando, não, eu preciso estar numa outra posição. E normalmente, o ministro auxiliar, ele precisa discernir se ele nasceu, ele foi criado, estabelecido para ser auxiliar. Nem sempre o ministro auxiliar
Ele foi chamado para dirigir, para presidir uma igreja. Pode acontecer? Pode. Isso é natural. Isso vai ser natural? Sim, mas não é um padrão. Quem foi chamado e levantado para ser ministro auxiliar, provavelmente vai ter uma caminhada sustentando aqueles que detêm uma visão estabelecida para aquela instituição local. Isso não é demérito, muito pelo contrário. Quando você se encontra nessa posição, é ali que você vai ter a sua realização em Deus, é ali que você vai ter a tua provisão em Deus, é ali que você vai, cada dia mesmo, vai ver os frutos do seu chamado ecoarem na vida das pessoas, e é ali que é o lugar onde você deve permanecer. E com isso, nunca objetivando esperar a saída do seu pastor presidente, esperar que ele vá para outro lugar, que você assuma aquele lugar, porque aquele lugar não foi feito para você. É muito interessante que quando eu cheguei, quando o pastor Marcelo conta a história dele, e aqui eu vou dar como exemplo, porque caminhando com ele, cara, a gente vai falar de nós mesmos, né? A gente sabe das nossas histórias. Ele falou que quando ele chegou no Rema, e fez o Rema, e Deus falou no coração do pastor Marcelo, você vai ser o pastor dessa igreja. E aí comunicou ao Manassés, que na época era o pastor presidente. Só que Manassés tinha 5 pastores auxiliares. E imagina, quando Manassés divulgou que ia sair de Belo Horizonte, ia para Goiânia, primeiro lugar, né, que ele foi para Goiânia. Bom, como ficou o coração daqueles 5 pastores? Será que sou eu? Será que sou eu? Eu quero, eu vou, não sou eu. Eu imagino, isso é uma imaginação, eu não estava no momento, mas no coração de cada um começou a surgir ou uma expectativa, ou aqueles que tinham convicção que não ficaram na deles. Mas não foi nenhum dos 5. Veio um cara de fora, que não tinha nada a ver com o contexto. Por quê? Porque se um dos 5 tivesse a condição e for chamado para ser presidente, eles iriam automaticamente ser içados, mas não é a função deles. Eles continuariam sendo auxiliares de alguém que viria de fora e que tinha a capacidade, a habilidade, e foi chamado por Deus para ser o pastor presidente desse lugar. Isso. Então, quando isso acontece, você vai testar o coração. Por quê? Porque se você tem expectativas equivocadas dentro de você, a respeito da posição que você vai assumir, e não o seu coração não está ligado em Deus, você não permanece. E o que aconteceu? Os 5 foram embora. Ai, meu Deus, é muito sério. Por que o Anderson Wagner chegou? Porque o pastor Marcelo ficou sem ninguém. Percebe? Percebe o coração das pessoas? Se a gente não guardar de fato o coração e tiver uma convicção firme em nós, que nós fomos chamados para auxiliar alguém a chegar lá, porque para mim auxiliar Marcelo chegar onde ele está chegando, cada vez que ele sobe, eu subo junto com ele. Eu não vou nunca ficar para trás. O fato de o pastor Marcelo crescer naquilo que Deus chamou ele para fazer, e eu auxiliando ele a avançar, fazendo aquilo que ele não faz, porque tem coisas que eu faço que o pastor Marcelo não faz. E tem coisas que ele faz que só ele vai fazer, eu não vou fazer. Que são funções atribuídas ao pastor presidente, são funções atribuídas ao pastor auxiliar, e isso em nenhum momento me coloca para baixo naquilo que eu estou fazendo. Tudo que acontece, tem muitas coisas que eu implemento, que no final das contas, quem aparece é o pastor Marcelo. E as pessoas vão valorizar quem? O pastor Marcelo. Isso para mim não pode ser um peso. Eu não posso olhar para uma situação dessa e falar assim, não, mas foi eu que fiz isso. Esse negócio aí tem minha participação. O cara podia reconhecer que sou eu. Se isso entrar no seu coração, o seu chamado já está fracassado. Porque você está buscando a glória para você, você está buscando a honra para você, e o ministro auxiliar, ele é aquele que faz acontecer para aquele que está acima de você. Muito bom. Eu acho que é isso. Muito bom. Olha só, as pessoas sabem que eu sou flamenguista, graças a Deus, nasci assim. Mas tem um fato interessante nesse processo que você está falando aí, que parece muito com uma imagem que eu vi o ano passado. Tem um jogador, irmão nosso em Cristo, inclusive, chamado Diego. O Diego passou o ano quase todo machucado, impedido de jogar futebol. E ele, no finalzinho, na reta final, ele voltou. E na final da Libertadores, ele entrou no jogo. O Flamengo perdia por 1-0, não conseguia acontecer nada.
E ele participou de 2 jogadas decisivas que levou o Flamengo a fazer 2 gols. Uma ele roubou uma bola e a outra ele fez um passe de 70 metros para o Gabigol fazer o gol, o segundo gol. O que acontece? Todo mundo falou de Gabigol, porque Gabigol fez 2 gols. Ele foi o artilheiro, ele foi o cara que foi lá e fez. Mas quem foi lá e deu o passe não foi o Gabigol. Quem foi lá e serviu ele foi outra pessoa que nem está nos holofotes. Né? Tinha saído do banco para poder assumir aquela posição ali, naquele momento ali de dificuldade do time. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso, sabe o que, Anderson? É que muitas vezes o pastor presidente vai fazer o gol. É ele que vai aparecer. Os holofotes vão estar sobre ele. Ele vai receber os tapinhas nas costas. Mas existe uma equipe por trás. Claro. E esse papel do pastor auxiliar é fundamental para que a coisa aconteça. É fundamental para que vidas sejam alcançadas. É fundamental isso tudo, porque se o pastor auxiliar ele não entender que ele está efetivamente auxiliando o pastor presidente, as coisas, é uma engrenagem que não vai funcionar. Vai paralisar. Não é isso? É isso aí, cara. Olha só, é importante a gente perceber que a gente não precisa matar os nossos sonhos. Mas eu tenho que fazer realizar o sonho dele. Porque ao realizar o sonho dele, automaticamente o meu vai acontecer. Amém. Então, aleluia, nós precisamos sempre objetivar o outro. Cara, o nosso chamado é para o outro. O chamado do pastor presidente, ele vai alcançar e vai tocar centenas, milhares de pessoas na posição dele. Mas o chamado do pastor presidente não é para ele, é para os outros. Assim também o chamado do ministro auxiliar não é para ele. A função do ministro auxiliar é tocar pessoas. Existe uma unção sobre a minha vida, as pessoas são tocadas pela unção que está sobre a minha vida, mas eu sirvo ao pastor Marcelo e aquilo que eu faço por ele faz com que o chamado dele seja cada dia maior e, consequentemente, aquilo que eu faço por ele retorna para mim. Porque é a mesma coisa da lei da semeadura. Eu estou plantando honra, eu estou plantando obediência, eu estou plantando servir ao pastor Marcelo. O que eu tenho colhido? Eu tenho colhido pessoas me servindo, eu tenho colhido pessoas sendo obedientes à minha liderança, eu tenho colhido honra. Por quê? Porque eu sei que essa é a minha posição que eu preciso estar. Eu não quero. Certa vez uma pessoa falou comigo assim, eu acho que eu posso falar isso aqui, né? Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que eu posso falar. Ô, Lisiane, segura aí, viu, Lisiane? Eu te amo, viu? Enquanto você pensa no falar, eu só queria mandar um abraço aí pro pastor Darren, que entrou aí, que foi nosso professor de ministros. Eita Deus! Pastor Darren é top das galáxias, rapaz. Top das poderoso, galáxias. Viu? A pessoa disse para mim assim, rapaz, Anderson, você sabe que o pastor Marcelo vai embora de Belo Horizonte, né? Tem uma palavra e vai embora, então pode se preparar para assumir a igreja, porque não tem outra pessoa para assumir a igreja, não. Eu disse para ele, rapaz, só se Deus falar comigo, porque a minha posição é de auxiliar. Então, se Deus não falar para me assumir, eu não vou assumir. Eu vou ficar aqui nessa posição e quem vier, eu vou auxiliar da mesma intensidade, porque essa é a proposta que o Senhor tem no meu coração. Eu não vislumbro uma posição para poder ter a glória do homem. Eu prefiro estar na minha posição de auxiliar e ter a glória de Deus manifesta na minha vida, alcançando as pessoas, Márcio. Eu não estou preocupado em título e em posição. A minha vida pertence ao Senhor. E se a minha vida é para servir um homem de Deus, numa posição de liderança de uma igreja, eu estou aqui exatamente para fazer isso acontecer. Pode ser que um dia o Senhor precise de mim para dirigir uma obra, né? Mas eu não vou falar nunca que não. Mas ele não falou, eu não tenho isso no meu coração hoje, então eu vou ficar nessa posição até que alguma coisa mude no Senhor. E caso o pastor Marcelo vá para as nações ou vá assumir outra igreja, eu não sei o que vai acontecer se as pessoas estão falando isso e eu deixo de falar. Eu não sei. Eu sei que o Senhor me chamou para ser pastor auxiliar na Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte e dirigir o Rema, que também não sei por quanto tempo, mas eu estou fazendo aquilo que o Senhor me chamou. E deixa eu te dizer, nem um olerite que eu recebi na Novartis é capaz de ter a mesma alegria, a mesma satisfação
de ver um sorriso de um irmão e um abraço dizendo, você foi bênção para mim. Ponto. Isso é a realização do nosso chamado, isso é a realização daquilo que Deus tem para fazer para nós. E esse é o nosso pagamento, essa é a nossa alegria. Meu Deus, que coisa tremenda. E é assim que nós vivemos. O pastor Marcelo te leve a reboque também para continuar auxiliando ele em outro lugar, né? Tem isso também. Mas tudo é possível, tudo é possível. A gente não pode descartar as coisas. Desde que a gente tenha o coração no lugar certo, que é em Deus, tudo pode acontecer, né? Eu acho que o importante, sabe, Anderson, dessa pergunta especificamente, é nós guardarmos o coração mesmo. Agora, como guardar isso, né? Não que esse bichinho aí da soberba, achando que a gente é melhor ou maior do que o chamado, não, né? Deus, tem uns salmos que fala assim, como é que fala lá? Vou esquecer, mas ele está falando a respeito de não pense de si mais do que convém. Eu não me exercito em grandes coisas. Eu não me exercito em grandes coisas. O salmista lá está falando exatamente sobre isso, sobre não colocar o coração dele acima de quem ele é. Não pensar além daquilo que você é. E também não pensar a quem. É pensar de acordo com aquilo que você é, que você foi chamado. Isso. Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus falou, permanece naquilo que ele falou. Isso. E assim a gente guarda o coração. Contra os tapinhas nas costas. Agora é a sua vez. Hein? Tô sabendo. Agora é a sua vez. Pastor Marcelo está indo embora, agora é a sua vez. É o momento. Não, querido, não é assim que funciona, não. Não é assim. Mesmo porque, Márcio, existe uma responsabilidade que pesa sobre o pastor auxiliar e uma outra responsabilidade que pesa sobre o pastor presidente. E a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom. Isso. Então, eu não posso assumir uma posição que eu não tenho graça para essa posição. Porque em algum momento isso vai se tornar peso. Difícil e vai promover dano para mim, para minha família e para aqueles que estão na minha liderança. Né? Então a gente precisa, sabe, a forma da soberba chegar, desse bichinho aí que muitas vezes atrapalha a caminhada do ministro, é quando você troca o propósito pela posição. Se você troca o propósito pela posição, soberba chega, porque você só consegue objetivar uma posição ainda que as pessoas vão te ver. E não adianta nós buscarmos os tapinhas nas costas, como você diz, os elogios da nossa liderança. Isso vai acontecer de forma natural, sem que você objetive. Mas o seu objetivo precisa ter o seu pai olhando para você e estar feliz com o seu cumprimento do chamado que você nasceu para fazer isso, né? Muito bom. Eu citei um texto lá de Salmos, né? Não me exercito em grandes coisas, e o pastor Paulo contribuiu aí com a gente, pastor Paulo Nunes, nosso abraço aí, ele contribuiu com um versículo que o apóstolo Paulo também fala. Ele diz assim, que cada um pense com moderação. Não pense de si mesmo além do que convém. Né? Então, isso aí. Muito bom. Manter o coração guardado em Deus, que está tudo certo, né, Anderson? As coisas vão acontecer. Né? Sempre acontecem, Márcio. Eu não sei se eu já contei essa história aqui para dar esse exemplo do ministro auxiliar. E o pastor presidente, ele não sabe fazer tudo, não. Tu sabe fazer tudo aí? De jeito nenhum. Então, e aí eu lembro, eu vi isso uma vez, e eu achei isso fantástico, quando Deus chama Moisés para ser o pastor presidente. Moisés, você vai liderar o povo, Moisés. Você vai libertar o povo lá no Egito. Vai lá conversar com o faraó, vai falar com ele que você vai tirar o povo de lá. Eu estou levantando você, Moisés, você é o pastor. Vá, Moisés. Aí Moisés fala assim, rapaz, eu vou não sei falar, eu não sei conversar, sou pesado de língua. Ah, Moisés, mas é óbvio que quando eu levanto o pastor, eu sempre levanto aquele que vai te sustentar como auxiliar. Então, o que ele vai fazer é o que você não sabe, porque senão soberba ia subir se você soubesse fazer todas as coisas, Moisés. Isso. Eu sei o coração do homem. Então, deixa eu te dizer, olha para o seu lado. Quem está aí do seu lado? Ah, é Arão. Pois é. Arão sabe falar muito bem.
Então, aquilo que você não sabe fazer, o auxiliar vai fazer para você. Então, quando você for, vocês dois juntos. Para quê? Para que haja uma completude, ninguém pense acima de você mesmo aquilo que não convém. Moisés, fique tranquilo, eu cerquei você de pessoas que sabem fazer muita coisa. E aí depois vem o sogro dele dando a sugestão dele separar o povo em pequenos grupos para que haja um acompanhamento mais de perto. E aí ele levanta outros ministros auxiliares, e cada um na sua função. E depois Moisés, quando vai para cima do monte, ele precisa ficar com os braços levantados. Tem duas pessoas, Uri e Arão. Isso. Sustentando os braços de Moisés como auxiliares. Cara, que coisa fantástica. Enquanto os braços estavam levantados, mesmo que ele não conseguisse sustentar, os auxiliares sustentavam, e a vitória do povo. Presta atenção nisso. A vitória não era de Moisés, a vitória era do povo, cara. Então, se todo mundo entender a sua posição, o seu lugar, sem querer tomar a posição de ninguém, sem invejar a posição de ninguém, sem querer os louros da posição de ninguém, se prepare, porque aquilo que Deus vai fazer com você, aquilo tudo que Deus tem planejado para você, vai acontecer, vai chegar e vai mostrar a sua vida, quem você é, vai colocar você numa posição de destaque, sem mesmo você querer, mas as pessoas vão te olhar de forma diferente por causa da obediência. E aproveitando esse gancho aí desse exemplo seu, também tem a parte também do contrário, né? Que as pessoas começaram a dar tapinha nas costas do pastor auxiliar, o Arão, pastor Arão, e o pastor Arão começou a gostar daquele tapinha nas costas. E Moisés subiu no monte. Enquanto Moisés, o pastor presidente, subiu no monte, o pastor Arão resolveu fazer um bezerro de ouro e desviou o povo inteiro. Pois é. Porque foi assumir uma posição que não era a posição dele. Foi assumir uma posição que não tinha a graça de Deus sobre ele para aquele momento, não tinha a unção de Deus para aquilo. Então o pastor auxiliar Arão, na hora que ele viu o pastor presidente um pouco afastado, ele quis o lugar do pastor presidente, o que aconteceu? Caiu, levou o povo todo a cair, fez um bezerro de ouro, botou idolatria dentro da igreja. Então é um negócio sério, rapaz. Isso aí. Seríssimo. Seríssimo, seríssimo. Por isso que a gente precisa guardar sempre o nosso coração e ter a convicção daquilo que nós somos chamados para fazer, Márcio. Porque você não vai objetivar uma outra posição, outra coisa para ser feita, a não ser aquilo que você foi exatamente chamado com propósito em Deus, né, para fazer. Não adianta a gente querer ocupar um lugar que não é nosso, Márcio. Isso. Não vai fluir, não vai acontecer. As pessoas precisam compreender isso, sabe? E ao mesmo tempo, aquela pessoa que foi chamada para ser diácono de uma igreja, por exemplo, cara, faça o melhor trabalho como diácono da igreja, seja o melhor diácono, seja um diácono que as pessoas olhem para você e falem, rapaz, você é um cara diferenciado, porque você nos serve com alegria. E para que o diácono vai querer se rebaixar a ser pastor? Como assim? Porque quando você busca a posição, você se rebaixa, porque o chamado está acima. O propósito está acima, a posição está aqui. Quando você deixa o chamado e vai querer posição, você se rebaixa a um nível que não é o seu. Para que isso? Nós precisamos ter as convicções do nosso espírito, rapaz, daquilo que Deus chamou para fazer. E é nesse lugar que as coisas vão acontecer. Muito bom. Anderson, nós falamos sobre saber quem é, saber como servir, e eu quero saber agora o que fazer. A fidelidade se manifesta em meio à adversidade, muitas vezes. Como permanecer fiel e honrando o seu líder quando outros se levantam contra ele? Rapaz, a gente pode fazer uma outra live para essa resposta? Se acabar, a gente vai embora. Rapaz, essa pergunta aí, com certeza, você viveu isso de perto. Vai lá, conta pra mim. Deus do céu. Eu quero me vacinar, rapaz. Vamos lá. Eu estava já servindo ao pastor Marcelo durante esse tempo. Gente, deixa eu dizer algo para vocês. Às vezes a gente fala tanto do pastor Marcelo. O pastor Marcelo é homem como a gente. Tem defeitos como a gente. Ele não mostra os defeitos. Obviamente, ele vai sempre mostrar as qualidades. Mas é um homem de Deus. É um homem que é guiado por Deus. Eu ando ao lado dele já há 6 anos.
aí do pastor Anderson. Okay? Márcio voltou. Voltou aí, glória a Deus, não pegamos nenhuma linha da sua resposta. Vai lá, pega aí. Não, como é que é? Não pegamos nenhuma linha dessa resposta sua. Vai fundo aí. Não, parou aí? Travou? Tinha travado, nós não pegamos nada. Começa a sua resposta de novo. Você estava falando do pastor Marcelo, que ele é um homem como qualquer um outro, né? Ele não evidencia os seus defeitos, mas evidencia as suas virtudes. Pronto, a partir daí parou tudo. Mas é um homem de Deus. Eu ando ao lado do pastor Marcelo já há 6 anos, lado a lado, e aqui o pastor Marcelo é um homem extremamente guiado, sensível ao Espírito, e isso para mim é o suficiente, ok? Quando eu percebo isso, me traz segurança em servir, porque se ele errar em algum dia em alguma coisa, eu não me preocupo com isso, porque o Senhor nos perdoa, mas eu sei que o coração dele está em acertar, entende? Isso. Eu já li o coração do pastor Marcelo, e não sei se ele está na live aí, mas eu falo isso para ele o tempo todo, mas ele é um homem extremamente guiado e ungido, né? Houve um tempo em que ele tinha um dos pastores auxiliares, eu estava chegando para o tempo integral nessa época, e esse pastor auxiliar se levantou um dia, entrou no gabinete dele e disse assim para ele, eu estou indo embora, porque eu sou pastor melhor do que você, eu prego melhor do que você, mas eu estou vendo que aqui eu não vou ter oportunidade de crescer. Portanto, eu estou indo. E esse rapaz saiu, bateu a porta do gabinete e montou a sua igreja. Literalmente, montou uma igreja. E com isso levou algumas pessoas que ele tinha afinidade dentro da igreja. Pensa no homem da caverna. Era Marcelo. Esse homem foi para a caverna, ficou lá dentro um tempo para assimilar o golpe, né? Porque naquele momento era no início do ministério também do Marcelo no Verbo da Vida. E foi muito difícil aquilo, porque essa pessoa era influente na igreja. E ele então faz tudo aquilo ali, e pastor Marcelo não abre a sua boca. E eu fico do lado dele, a gente caminha junto, a gente vai levantando aos poucos, e daí a pouquinho as coisas chegam no lugar. Foi aí que eu cheguei e assumi a posição do pastor auxiliar, junto com o pastor Marcelo, e a direção do Rema, porque o pastor Silvio tinha acabado de sair, indo para Caxias do Sul. E aí eu me via naquela posição onde um grande pastor auxiliar tinha dado um golpe, né? Tinha tentado dar o golpe ali. O pastor Marcelo ficou calado e disse assim, a prova da nossa obra está aí. O resultado você vai ver daqui a pouco. Ponto. Márcio deu 6 meses. A igreja do irmão fechou. Alguns irmãos voltaram para a igreja, outros não quiseram voltar por vergonha. E depois, mais 2 meses, ele volta pedindo perdão. Pede perdão ao pastor Marcelo. O pastor Marcelo fala que ele precisava pedir perdão à igreja. Ele pede perdão à igreja. Permanece mais alguns meses conosco. Mas hoje ele está em outra igreja aqui em Belo Horizonte. Mas, naquele momento, eu via o perigo que é a falta de uma lealdade. Márcio, se tem alguma coisa que eu sou, é leal à pessoa que eu estou servindo. A não ser que ela faça algo que contraria a palavra, eu estou firme. Pastor Marcelo, certa vez, teve um pequeno problema, uma dificuldade que ele enfrentou, e por conta disso, muita gente veio atacando o pastor Marcelo, muita gente veio pedindo a cabeça dele, e aí veio o ministério conversar em Belo Horizonte. Nesse dia, eu me assentei, estava na mesa Guto, Renato Galdar, Tiago Borba, e eu disse para eles, eu como ministro auxiliar, eu continuo acreditando na unção e no chamado do pastor Marcelo, e o que aconteceu não diminui em nada o que Deus tem para fazer em Belo Horizonte. Portanto, não tire o pastor Marcelo daqui. Deixe ele e a gente vai se levantar por isso. Rapaz, pensa em algo poderoso que está acontecendo em Belo Horizonte por causa dessas coisas. Por causa da fidelidade, por causa da lealdade, por causa de não abrir mão da visão que Deus tem estabelecido por uma cidade através de um homem, que é falho, que às vezes tropeça, mas não são essas coisas que diminuem o poder.
Mas o arrependimento genuíno no coração transforma tudo isso em bênção. E o que aconteceu foi uma transformação, um arrependimento, e nós estamos juntos, crescendo por conta dessas coisas. Meu Deus. Meu Deus. Pastorzão, a fidelidade de um pastor auxiliar, ela tem que se mostrar justamente nesses momentos. Exato. Porque é aquela história, né? Do tapinha nas costas, voltando lá atrás do tapinha nas costas. Né? Eu tô contigo, estamos junto, né? Isso na hora que tá tudo bem é maravilhoso, né? Você tá ali no final de culto, emotivo, porque recebeu uma palavra boa, pastorzão, conta comigo, eu tô junto contigo. E, de repente, na hora que surge uma adversidade como essa, de um levante mesmo, do inferno, né, como essa que você citou aí, numa investida que você vê claramente que é Satanás querendo atrapalhar os propósitos que Deus tem para o Ministério Verbo da Vida em Belo Horizonte, para o pastor Marcelo, para o pastor Ana. Né, tudo, uma coisa é uma cascata, não? Né, vai caindo, né, sobre cada um. Você vê claramente que Satanás intentou, e aí de repente se levanta alguém e fala assim, não, peraí, alguém tem que pegar junto antes. Alguém tem que ter a coragem de falar assim, peraí, não é assim não. Eu me lembro dos valentes de Davi. Davi era um homem falho, um homem de Deus, um homem seguindo o coração de Deus, cheio de dificuldades, cheio de limitações, cheio de falhas, mas um coração extremamente quebrantado, arrependido dos seus erros. E aqueles homens, os valentes dele, uma certa vez, ele virou e falou o seguinte, rapaz, quem me dera tomar uma água lá não sei aonde. Rapaz, 2 daqueles camaradas saíram lá e desbarataram o exército inteiro só para poder trazer a água para ele, levaram a água para ele. Falou, tá aqui, meu rei, tá aqui a água. E aí eles pegam, ele já vi e fala assim, eu não posso beber uma água, sabendo dos meus soldados. Eita, meu Deus. Poderoso, sabe, né? Eu vejo isso como algo fabuloso. Aqueles que tinham teve um deles, eu não vou me recordar qual deles, que a espada se apegou à mão durante uma batalha, defendendo o seu rei, acreditando no propósito de Davi. Meu Deus, ele era o rei. E aqueles homens decidem servir a ele. E olha que aqueles homens lá eram homens que talvez muitos não gostariam de ter por perto. Sabe? As pessoas podem olhar, isso aí vai uma dica para você que está nos ouvindo. As pessoas podem olhar para você e achar que você não vale nada, que você não tem perfil nenhum para nada. Mas deixa eu te dizer 2 coisas. Primeiro, o seguinte, se Deus te chamou, querido, pode ser quem for, você vai fazer aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Isso aí. Segundo lugar, queridos, você também que está nos ouvindo, quando o seu líder começar a te treinar para ser um auxiliar, aceite o treinamento. Não ache que ele está imbuído, querendo ver menos em você, não. Ele quer o seu sucesso. Senão ele nem te daria oportunidade, né, Anderson? Verdade. Então, se veja como Deus te vê. Isso é o mais importante. Se veja como Deus te vê. Né? Isso aí. Diga, Anderson. Então, cara, vendo todo esse prisma e vivendo tudo que a gente viveu, cara, houve um tempo em que 2017, 2018 foi um ano
extremamente difícil financeiramente por causa do Brasil. O mundo passou por uma recessão violenta, né? E o Brasil não foi diferente. Eu me lembro que as finanças da igreja estavam muito apertadas, muito mesmo, e a gente estava tendo que, às vezes, no mês, negociar alguns pagamentos para alguns fornecedores para a gente conseguir ajustar e equilibrar o caixa. E eu lembro que o pastor Marcelo chegou para mim e falou: Anderson, nós vamos pagar a folha salarial para todo mundo, porque eu prezo por isso. Mas a minha, eu vou segurar até que a igreja consiga fazer. E eu falei: então você segura a minha também, que eu vou com você. E nós ficamos aí praticamente 6 meses sem receber um tostão, mantendo pela palavra, por aquilo que o Senhor estava planejando naquela época para nós, para a gente crescer, para a gente amadurecer. Mas eu fiz isso junto com o pastor Marcelo para mostrar para ele exatamente que ele não está sozinho quando as dificuldades chegam. Eu passei o perrengue junto com ele, mas, deixa eu te dizer, não faltou nada. Nós não recebíamos nada, mas não faltou nada. É Deus purinho no lugar da obediência. Existe provisão, existe tudo que nós precisamos para a gente viver uma vida em Deus, né? Então, a vida do ministro auxiliar é uma vida muito gostosa, porque você sabe que você tem um papel preponderante para executar e você não objetiva mais do que aquilo que você está fazendo quando você entende isso. Você não objetiva mais nada do que aquilo que está na sua mão para fazer. Na outra fase, pode ser que você vá para uma outra fase e aí existe uma outra graça, uma outra preparação para você assumir outro papel, se isso é a vontade de Deus para a tua vida. Se não, permaneça onde você está, continue fazendo aquilo que você tem que fazer, porque é ali que o Senhor ordena a bênção. Amém, aleluia. Pastorzão, nós estamos caminhando para o fim da nossa live, e eu gostaria de deixar aí uns 5 minutos para você poder compartilhar algo que Deus colocou no seu coração, que Deus está te trazendo à memória, né, para que as pessoas possam entender um pouco mais a respeito desse tema tão importante, que é os desafios de um ministro auxiliar. Eu queria falar algo que tem estado no meu coração nesses últimos dias. Eu preguei hoje de manhã numa live, lá na igreja, pelo YouTube. Depois, se você quiser lá acompanhar a ministração completa, está lá. Mas, cara, eu queria compartilhar isso com você, com poucos minutos, rapidamente, com um versículo só, que é a alegria. Às vezes nós estamos vendo pessoas com semblante caído, com semblante preocupado, com semblante sem perspectiva de futuro, porque está faltando a alegria. E a alegria precisa estar presente na nossa vida. E um texto que eu li hoje pela manhã está em Salmos 45, no versículo 7, diz assim, Salmos 45, verso 7, diz: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Olha só, Davi, que é aquele que escreveu esse salmo, foi ungido com óleo de alegria. Se você vai para a Antiga Aliança, se você vai lá para Êxodo e vê o que é o óleo da alegria, né? O óleo da unção simboliza a presença do Espírito. Pelo amor de Deus, Deus está dizendo que ungiu com óleo de alegria. Se o óleo é o Espírito, significa que Davi tinha um espírito de alegria. Ele foi ungido com ele. Agora, se o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, é alegria, eu fui ungido com o mesmo óleo, com a mesma unção, para me andar todos os dias da minha vida, rindo até o canto da orelha, em meio às tribulações. Porque a alegria eterna que Deus nos dá, ela não está baseada na realização que vem por fora, não está baseada nos bens que eu conquisto, não está baseada na minha conta corrente. A alegria está baseada na unção do Espírito pela qual eu fui ungido e eu preciso manifestá-la. Porque quando o Espírito está alegre, aformoseia o rosto. Aleluia! Um coração alegre aformoseia o rosto. Então, se você está aqui me ouvindo e é crente, meu filho, presta atenção nisso.
ande rindo, porque no momento da turbulência, no momento da adversidade, no momento da aflição, no dia mau, a melhor coisa que você pode fazer é deixar de fluir as fontes da vida eterna que está dentro de você, pela unção do Espírito que está em você, e você começar a rir, dar gargalhada em Deus, porque você sabe que sobre a tua vida não tem nada que pode causar dano, sobre a tua casa mal nenhum vai chegar, praga nenhuma vai chegar, mas você com unção de alegria, rindo todo dia, você vai se manter numa posição naquilo que Deus te chamou para fazer. Ou seja, você é alegre por dentro. Porque você foi ungido com óleo de alegria. E o óleo é quem? É o Espírito. Então está dentro de você. Manifeste essa alegria. Porque qualquer posição, qualquer chamado, qualquer lugar que você esteja, não existe pregação maior do que um sorriso. Aleluia. As pessoas vão olhar o seu sorriso e dizer, você está rindo de quê? Eu estou rindo porque eu sou feliz. Mas não tem nada, não tem felicidade, só tem notícia ruim. Ei, mas as notícias não estão por fora, não. A notícia já veio para dentro. Eu sou ungido para isso. Então receba aí. E as pessoas vão ser tocadas e vão ser curadas pelo sorriso, pela sua alegria. É Aleluia. Isso. Amém. Amo vocês. Eita, glória. Rapaz, eu até queria... o pastor Eliezer Rodrigues, ele tem uma música que fala sobre isso e ele ministra sobre isso, né? Queria até ver uma hora dessa, ver se eu consigo contactá-lo para poder ver se ele faz uma live comigo, falando só sobre esse tema precioso que é rir em meio à adversidade, é viver uma vida de alegria, né? É isso aí. Demais. É isso aí. Muito bom. Pastor Anderson, diga. Muito obrigado por estar esse tempo com vocês aí. Para mim é um grande privilégio, uma alegria estar com o pessoal aí de Porto, essa igreja maravilhosa, as pessoas que eu aprendi a amar e meu Deus do céu, eu fico muito feliz de estar sempre contribuindo e participando junto com vocês. Beijo, Elis! Você é sucesso, viu? Nós amamos vocês aí todos. Eu amo todo mundo aí também, viu? Aleluia, glória a Deus. Pastorzão, muito obrigado. Um beijo bem grande aí para a Cíntia, para a Gabriela, para a Igreja Verbo da Vida, Carlos Prates, para o meu paizão, pastor Marcelo, manda um beijão para a Mama Kátia, né? Hoje é o aniversário aí do Pedrão, né? Que já virou, era Pedrinho, hoje é Pedrão, o homem tá todo tamanho, rapaz. Tá maior que o pai. Nossa, viu? E olha, muito bom, obrigado você que acompanhou aí, querido. Essa live vai estar gravada lá no nosso YouTube, para você, vez por outra, lembrar dela. É uma palavra tão poderosa, e você também poder compartilhar com outras pessoas que não puderem estar nessa live. Pastorzão, nós estamos agora com o horário lá da escola bíblica, então muita gente que poderia estar na live agora não puderam por causa que estão tendo a aula lá, né? Ok. Os alunos estão lá na aula, então... Está tendo aula online? Eles vão ver depois. Oi? É videoaula que estão tendo? Estão tendo videoaula, né? Nossa. Estão tendo videoaula. E nas próximas 2 semanas é a última matéria, encerramento aí da última matéria. Mas é isso. Pessoal, obrigado. Você já voltou com o culto presencial aí, Márcio? Oi? Você já voltou com o culto presencial? Ainda não. Só dia 31 de maio que nós poderemos voltar com o culto presencial, mas ainda não temos as estratégias do governo ainda para como vai ser a liberação ainda não. Isso vai acontecer dia 18 de maio, que nós vamos saber detalhes. Por enquanto ainda estamos fechados. Só transmissão. É isso aí, povo. Obrigado por vocês estarem conosco. Muito obrigado pela presença. Compartilhe essa live com outras pessoas. Um beijo no coração de vocês. Beijão, pastor Anderson. Beijão. Márcio, te amo, querido. Beijão. Tchau.